Olá! O tema da nossa catequese hoje é sobre a celebração do sacramento do batismo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o rito do sacramento do batismo. Primeiro é feita a acolhida da família, dos pais e padrinhos por uma equipe da própria comunidade. São conduzidos até o local do batismo dentro da igreja, próximo à pia batismal. No dia do batismo, celebramos o fato de que as crianças, já muito queridas por Deus, pelo batismo se tornarão irmãs e irmãos de Jesus. Ganharão a força do Espírito Santo para que durante a vida aprendam a viver, julgar, agir e amar como Jesus, o ser humano mais lindo que a terra já viu. Após a saudação feita pelo padre ou pelo diácono, que irá presidir o batizado, passamos para um momento muito bonito. É feita a apresentação das crianças e o pedido do batismo pelos pais. É Deus quem nos dá a vida e no batismo chama pelo nome. Isso indica que essa criança é única e muito especial. Como no batismo de Jesus, Deus está dizendo: você é meu filho ou minha filha querida. O padre pergunta aos pais qual o nome que escolheram para a criança, que pode ser erguida para que todos vejam e digam, pronunciem o seu nome. Em seguida, o padre pergunta: queridos pais, o que vocês pedem à Igreja de Deus para o seu filho? Os pais respondem então que vieram porque querem batizar o filho na fé da Igreja. O celebrante pergunta ainda: vocês sabem que pelo batismo, Cristo confia a vocês a missão de criar essas crianças e ajudá-las a crescer na fé, na amizade com Deus, na solidariedade, na fraternidade e no amor, do jeito que Ele, Jesus, ensinou. Vocês estão cientes, estão conscientes disso? E os pais respondem que sim. O celebrante também pergunta aos padrinhos se querem ser apoio e testemunho de fé e amor para essas crianças. E os padrinhos respondem que sim. Em seguida, inicia-se um gesto muito significativo: o sinal da cruz na testa da criança. O padre se dirige às crianças dizendo que as acolhe com alegria na comunidade cristã e que o sinal que nos indica e nos identifica como cristãos é o sinal da cruz de Cristo. E por isso, o padre vai marcar cada criança com esse sinal do Cristo Salvador. E em silêncio, o padre, o pai, a mãe, a madrinha e o padrinho e algumas pessoas fazem o sinal na testa da criança. Segue-se então na celebração o momento da liturgia da palavra. É feita a leitura de uma ou duas passagens bíblicas e uma breve reflexão feita pelo padre. É Deus quem dirige sua palavra ao seu povo. As leituras bíblicas fazem memória de Deus que age na história. A homilia testemunha a presença, a ação de Deus na nossa vida atual. Em seguida, a comunidade reza pelas crianças que serão batizadas, fazendo suas preces a Deus. O padre então conclui este momento com uma bonita oração, convidando a todos a estender a mão sobre as crianças e os pais a impor as mãos sobre a cabeça do filho. E o padre faz a oração pedindo a Deus, doador e defensor da vida, que proteja todas as crianças para que resistam às provações da vida e tenham muita luz para escolher o bem e renunciar ao mal. O celebrante faz em seguida a unção pré-batismal. As crianças serão ungidas com o óleo dos catecúmenos para que tenham a força do Cristo. O sentido aqui é o de que cada criança tenha coragem, resistência e proteção. O padre diz assim: o Cristo Salvador te dê a sua força, que Ele penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Então chegamos ao momento da liturgia batismal, propriamente dita. Este momento consta de alguns ritos muito significativos: a bênção da água, as promessas do batismo e o batizado. Vamos ver cada um desses momentos. A bênção da água, nela é feita uma linda oração de bênção da água que será utilizada para batizar aquela criança. A água dá vida e é necessária para a vida. A água limpa, lava. No batismo, lava e limpa por dentro.
O padre irá bendizer a Deus pelo caminho de salvação marcado pela água. No final dessa bênção é feita a imersão do Círio Pascal. A grande vela acesa na noite da Vigília Pascal é mergulhada na água e é feita uma linda oração que diz assim: abençoa agora esta água com a força do teu espírito. Todas as crianças que nela forem banhadas participem da Páscoa do Cristo e recebam a graça de uma vida nova e da imortalidade por Cristo nosso Senhor. É feito em seguida as promessas do batismo. Batizar uma criança na igreja é um gesto de fé. O celebrante pergunta: vocês, pelo fato de pedirem o batismo para os seus filhos, manifestam o desejo de educar essas crianças na fé de Jesus e de seu Evangelho. É feito nesse momento a renúncia ao mal. Pais e padrinhos, em nome dos batizandos, proferem e renovam as suas promessas, a promessa do seu batismo. É a fé da igreja na qual as crianças serão batizadas e posteriormente educadas. Renuncia-se ao mal e às suas manifestações. Em seguida, os pais e padrinhos são convidados a fazer a profissão de fé, a proclamarem a fé da igreja. Estendendo a mão em direção ao Círio Pascal, rezam juntos o credo. É a proclamação pública da fé. No final, o celebrante diz: esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo, nosso Senhor. Chega-se então ao momento do batismo. Cada família se aproxima da pia batismal e o celebrante pergunta: vocês querem mesmo que o seu filho, e aí ele diz o nome da criança, seja batizado ou batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Os pais e padrinhos respondem que sim. Então é derramado água na cabeça da criança falando o seu nome. E aí o celebrante diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante dizer: o banho batismal pode ser realizado das seguintes maneiras: por imersão ou infusão, ou seja, pode ser mergulhando ou batizando parcial ou totalmente na água, ou derramando a água sobre a cabeça e deixando-a escorrer pelo corpo, ou ainda derramando somente na cabeça, que é a forma mais tradicional. Inicia-se em seguida os chamados ritos complementares. Alguns serão suprimidos durante a pandemia, mas aqui queremos lembrar o sentido de cada um deles. É feita em seguida a unção pós-batismal, com o óleo do crisma. O celebrante diz: queridas crianças, pelo batismo, Deus libertou vocês do pecado e da morte e fez vocês renascerem pela água e pelo Espírito Santo. Vocês agora fazem parte do povo de Deus. Que Ele consagre vocês com óleo santo e os faça membros de Cristo, sacerdotes, reis e profetas, fiéis em seu caminho até a vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor, e todos respondem: amém. É feita a entrega da veste branca, que é o sinal exterior da vida nova gerada pelo batismo. Significa que o cristão é participante da ressurreição de Jesus. Após esse momento é feito o rito da luz. As crianças receberão então uma vela, representando essa luz que cada uma é. O celebrante apresenta ao Círio Pascal e diz: recebam a luz de Cristo. E todos respondem: demos graças a Deus. E os pais e padrinhos acendem a vela do batismo no círio. O padre diz: queridas crianças, vocês foram iluminadas por Cristo para se tornarem luz do mundo. Que essa luz nunca se apague em suas vidas. Com a ajuda de seus pais e padrinhos, caminhem como filhos e filhas da luz. Temos então a entrega do sal. A mãe coloca uma pitadinha de sal na boquinha da criança. É um gesto que lembra a frase de Jesus: vocês são o sal da terra. Receber esse sal é com ele e com ele toda a graça de nunca perder a alegria de viver e o prazer de amar. Em seguida, temos o éfeta, que é o gesto de tocar os ouvidos e a boca do batizado e que faz memória aos gestos salvíficos de Jesus. O celebrante diz assim:
O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, te conceda que possas logo ouvir sua palavra e professar a fé para o louvor e a glória de Deus. Os ritos finais começam com a oração do Pai Nosso, um desfecho lógico de toda a liturgia do batismo. O batizado pelos pais e padrinhos chama a Deus de Pai junto com a comunidade. Em seguida, o padre faz a bênção final. Nessa bênção se pede para que as mães e os pais pede pela felicidade de testemunhar a fé por palavras e exemplos, respectivamente. Nossa arquidiocese, em tempos de pandemia, tem orientações próprias para o batismo, que as comunidades seguirão para evitar a transmissão da Covid-19. Vamos ver algumas. O sinal da cruz nos ritos de acolhida. O ministro traça uma cruz diante de cada batizando sem contato físico. Os pais, mas não os padrinhos, farão o sinal da cruz na fronte do filho. A unção pré-batismal, o ministro dirá a fórmula prevista e, conforme estabelecido no ritual, ungirá o peito da criança utilizando o algodão embebido no óleo dos catecúmenos, para cada criança, tendo o cuidado de não tocá-la diretamente. Se por algum descuido houver o contato físico, o ministro procederá à higienização dos dedos antes de fazer a unção na outra criança. Após a celebração, o algodão que é utilizado nas unções será incinerado. A bênção da água do batismo será feita na celebração usando como recipiente uma jarra, pela qual se faz o batismo jogando água somente sobre a cabeça da criança. Também sejam suprimidos os ritos complementares, a unção pós-batismal, a entrega do sal e o éfata. São João Crisóstomo, um santo do início do cristianismo, dizia: cada vez que batizamos alguém, é a igreja que é lavada pelas águas do batismo. Assim terminamos as catequeses sobre o sacramento do batismo. Esperamos que os pais e padrinhos de crianças e também as pessoas que nos acompanharam tenham aproveitado para rever o sentido do seu próprio batismo. Também esperamos que tenha ajudado nossas comunidades na preparação para o batismo de nossas crianças. Um grande abraço e fiquem com Deus!